faz as lógicas aqui, não tem problema. Vamos pensar aqui, né? O que a gente tem ali dentro das transformações é justamente o vetor da base canônica do R3, né? Certo? Uhum. Beleza. Então a gente pode, se quiser, definir aqui uma transformação da seguinte forma. Mas o que o problema pede mesmo? Tô viajando, nem copiei a parte que ele pede. Não. É determinar a transformação linear. Ah, tá. Tô viajando, tô comendo bola. Faz tempo que eu não vejo coisa no polinômio, fico meio perdido. Então tá bom. A gente pode então definir uma transformação aqui da seguinte forma, olha só. Um A, B, C, de um A da transformação de 0, 0, mais B da transformação de 0, 1, 0. Isso aqui independe de ser polinômio, de ser qualquer coisa, tá? Porque tu consegues escrever qualquer vetor como isso que eu acabei de colocar aqui, né? Uma transformação é linear, tu pode pensar que o que eu fiz foi baseado no seguinte. Em ABC igual a um A que multiplica o T, o 1, 0, percebe? 1, 0, 0 aqui, mais um B que multiplica o 0, 1, 0, mais um C que multiplica o 0, 0, 1. Só que eu não estou interessado exatamente nisso. Eu estou interessado em determinar a transformação linear, a regra dessa transformação. Então, por isso que eu apliquei a transformação dos dois lados dessa equação aqui. Eu tenho isso, que é algo genérico, algo normal, e aplico a transformação dos dois lados e fica desse jeito, beleza? Como a transformação é linear, eu posso tranquilamente passar a constante para fora, eu posso tranquilamente pôr a transformação em cada um deles, e assim vai. Tudo bem? Sim. Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Beleza. Então agora eu posso fazer o quê? Eu posso simplesmente aplicar a transformação. Ele já nos falou que a primeira vai dar 1 menos x, a outra vai dar 1 mais x, e a outra vai dar 1 menos x ao quadrado. Então vamos lá. O A vai multiplicar 1 menos x, o B vai multiplicar 1 mais x, e o C, 1 menos x ao quadrado. Tá bom? Perceba que como ele nos deu ali uma série de vetores, com essas informações a gente consegue criar uma equação. É uma coisa bem natural na matemática. Como tu tem muitas respostas, né? Tu tens informação suficiente para encontrar qualquer coisa que tu queiras. Que nem, por exemplo, quando a gente tem um plano cartesiano tem dois pontos. Com essas duas informações é suficiente tu escrever uma reta. Mas não é suficiente de entender que esses dois pontos, por exemplo, fariam parte, sei lá, de uma parábola. Então, dependendo da complexidade do problema, tu vai precisar de mais informações. Como a gente está falando de algo que está num espaço tridimensional, né? Aqui é tridimensional aqui também, precisaria de três vetores, tá bom? Então, esse tipo de problema sempre vai te dar a quantidade de informação que tu precisa para encontrar a transformação, beleza? Uhum. Tá entendendo até aqui, velho? Você só tá concordando comigo, mas não sei se tu conseguiria fazer um igual Não, depois, hein? não. Vou te pedir pra fazer um parecido, beleza? Tô entendendo. Sim. Beleza. Eu vou agora então fazer o quê? Quando a gente está procurando uma transformação, a gente tem que deixar ela nos termos da transformação que a gente quer. A regra, né? A equação que nos dá a regra. Então, como a gente está falando de espaço de polinômios, sempre temos que separá-los mediante ao grau do termo que está multiplicando. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Que a gente vai ter que separar ali em termos normais, termos que têm o x e termos que têm o x ao quadrado. Então eu posso, por exemplo, perceber que tem o 1 aqui, tem o B e tem o C. Então eu posso colocar A mais B mais C, que multiplica 1, só que fica meio redundante, eu vou colocar só porque
nós estamos falando de vetores, né? Então talvez seja interessante escrever isso. Agora eu vou fazer o termo que envolve o x. Então eu percebo que aqui tem x e aqui tem x. No outro não tem. Então vai ficar a... Mas peraí, eu acho que aqui é menos, né? Então vai ficar... A gente pode colocar b menos a. B menos A. A ordem não importa, né? Mas como eu quero deixar o sinal de menos ali. Né? Porque aqui tu tens o B e aqui tu tens o menos A. Menos. Daí aqui vai ficar X. E finalmente tu tem um cara só que envolve o X ao quadrado. Então tu podes colocar menos C que multiplica o X ao quadrado. Ok? Então, essa é a transformação linear, beleza? Então sempre que tu querer escrever um vetor saindo de R3 para um polinômio que segue as regras aqui, que causaram esse negócio, é isso que tu vai fazer, beleza? Então aí. Tá. Simplesmente essa é a Vou regra. ver daí. Entendeu a ideia? Ah, não. Sim, entendi. Beleza. Bem, nessa tua lista ali, deixa eu dar uma olhadinha. Ah, não temos outra com. Ah, temos uma com polinômio aqui. Parece razoavelmente parecida. Ah, quer tentar fazer essa ou quer que eu proponha uma parecida com essa aqui, só que com outros termos polinomiais? Acho que tem outra ali embaixo, a 10. É parecida, né? Se quiser fazer a 10, pode ser. Então eu vou colocar a 10 aqui para tu dar uma olhada. Perceba que a lógica é a mesma, tá bom? Porque, perceba uma coisa bem importante, né? Tem um passo que eu quase pulei, que foi esse, que ele é bem importante. Os vetores que tu tens ali na tua transformação, dentro dos T's, ali apontados pelas setas azuis, eles formam uma base do R3, certo? Uhum. Porque eles são LI. Então é por isso que tu pode escrever que qualquer vetor é escrito, né, qualquer vetor, um vetor genérico aqui. Isso que eu tenho aqui é um vetor genérico. Um vetor genérico pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores que estão ali no enunciado. Ok? Então, esse tipo de problema só funciona, só dá para resolver quando os teus vetores são LI. Muito bem. Sim. Agora a pergunta é, esses vetores aqui são LI? Sabe se eles são LI ou não? Deixa eu dar uma reduzida aqui para tu conseguir ver o problema todo. E aí, tu saberia me dizer se eles são LI? Ou seja, eu estou falando desses caras aqui, né? Eles são linearmente independentes. É possível escrever um deles como um múltiplo do outro? Não. Não, né? Não tem como tu multiplicar. Quando tu multiplica uma constante, um vetor, tu multiplica as duas coordenadas do vetor. Então não tem isso como tu multiplicar algo no vetor 1, 1 e ele se transforma no vetor 1 menos 1. Se tu multiplicares por menos 1, por exemplo, vai virar o vetor menos 1, né? Se tu multiplicares Sim. menos 1 aqui, certo? Então a ideia é essa. Então, perfeito. Tu tens dois vetores LI. Então tu pode fazer o mesmo procedimento, igual ao procedimento que eu fiz aqui, beleza? Sim. Começa escrevendo assim genericamente, depois coloca a transformação atuando em cada um dos vetores, coloca a resposta de cada um e isola os termos que definem os polinômios, beleza? Qualquer dúvida fala, mas eu quero que tu faças isso pensando na prova, tá bom? Então não escreve de largado Tá. de qualquer jeito, escreve como se estivesse fazendo para a prova para eu poder dizer as melhores formas de tu escrever isso para o professor gostar. Tá, tô fazendo aqui. Certo? Enquanto isso, eu já vou pensando em uma outra aqui, para ver se eu consigo te ajudar. Uma que não seja assim tão direta. Dá 8 para frente, provavelmente tu precisa, né? Nossa, que lista grande, cara. O que é isso?
né? Tem algumas aí que essa questão ainda eu não vi de transformação linear no plano, essas coisas, acho que não vai cair. De rotação, contração, essas coisas. Ah, os operadores, né? Não, mas na lista 6 Uhum. não tem operadores. Ó, bem, tem que ver, né, se vai cair ou não, porque eu tô vendo aqui o problema que tu falou, tipo 21, né? Que Uhum. lacta os vetores e depois faz reflete, né? Isso tu acha que não vai cair, então. Se Não. tu acha, eu vou na tua. Então, eu acho que a gente pode fazer mais um, mais ou menos disso. Acho que dessa matéria acho que tá um pouco mais tranquilo, daí a gente pode passar para a próxima lista, acho que fazer mais Eu uma acho que é dessa, depois a gente tranquilo passa para mesmo. outra. Eu acho que a gente pode fazer as matrizes de transformação. A gente não fez nenhuma. Não sei Ah, é se matriz verdade, de tem. transformação é algo bem Achei. importante estar nessa lista aqui, tá? Sim, sim. Vamos fazer assim. Tá. Então vai terminando essa aí. Opa, tem uma que eu achei bem legal aqui. E aí, quando que vai ser tua prova, tu sabes? Sexta. Ai, ai, ai. Esse negócio de matrizes de transformação, cara, mega importante. Se Mega, mega tem, importante. tem com a base igual e com base diferente, né? Que muda. Ixi, tem muita coisa, cara. Muita coisa. Tá, eu acho que deu aqui. Não sei. Manda aí. Eu fiz a transformação de A e B é igual a transformação de um em um e vezes mais B vezes transformação de um menos um. Daí substituindo Certo? dá A de x quadrado menos um mais B de x à terceira mais um. E Manda a daí foto aí, separa meu, em. pra poder avaliar. Deixa eu ver. Tava resolvendo aqui a outra das matrizes. Mas eu vou te passar um pouco da teoria que eu acho importante, senão fica meio largado.
Probleminhas aí com a foto? Voltou? Acho que deu. Caiu aqui. Acho que tinha caído tua net, né? Espero que Aham. tenha sido a tua, que se foi a minha, eu vou ficar muito puto. Eu tô tentando enviar aqui pra ti o negócio. Acho que Tá tem lá. que apresentar a tela. Não, tu não pode bater uma foto e enviar? Tu tá tendo aula no Eu celular? tô tentando. Não, eu tô no computador. Então, por que que tá difícil É. mandar a foto? Como que. Ah, no WhatsApp, né? Ou. Sim, Eu girei um PDF aqui. pode mandar o PDF, não tem problema. Deu. É o 10 Eu, ali. caraca, como é que tu gera PDF tão rápido assim? Tem alguma coisa no teu celular que gera? Deve ter no meu também, mas eu Não, eu sou tô no burro iPad. demais com essas coisas. Ah, bom. É no Desenho iPad, no no iPad. iPad. É o Encondo também? É? O nome do aplicativo é É, Encodo? Pô, velho, Good tá muito Notes. ruim o teu áudio hoje. Good Notes? Good Notes. É. Ah, tá bom. Arrumar esse áudio aí, mano. Tá muito ruim hoje. Deixa eu pôr aqui. Vamos ver o que você fez. Você substituiu e daí isolou. Ah, esse é o meu, né? Agora, o que você É. fez aqui? De ba- Você colocou. ah, bem, calma aí, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Você, fazendo o que você fez, você está supondo que você consegue escrever. Olha só o seu erro. Sei que você ia reparar isso. Fazendo o que você fez aqui, que a princípio parece tudo certo, você está supondo que você pode escrever o vetor AB igual a um A que multiplica esse cara, mais B que multiplica esse cara. E não é As- verdade. Aham. Tipo, eles são LI, mas eles não formam diretamente desse jeito, entendeu? Porque a hora que tu faz isso, tu vai ficar com A mais B, o primeiro vetor, e aqui tu vai ter A menos B, certo? Uhum. E A mais B e A menos B não é o vetor que tu tem ali, né? A e B, certo? Então tu tens que multiplicar pela coisa certa, que não é essa combinação. Existe uma combinação que vai dar o que tu quer, e não é essa, ok? Então é isso que tu tem que Uhum. pensar agora. O que que tu tens que colocar ali, quais são os coeficientes que tu tens que colocar ali para que fique igual a e B, né? Essa é a pergunta. Mas isso não é difícil pensar, né? Porque é só tu fazer uma equação de novo, né? Tu queres que... Você pode até, sei lá, chamar de XY aqui, ou de RS, sei lá, entende? Aí tu vai encontrar por meio de um sistema quais são os valores de A e B que tu queres, sacou? Tu vai ficar com R mais S, e aqui tu vai ficar com R menos S, certo? Então tu Ah, vai tá. dizer que A é igual a R mais S, e B é igual a R menos S. Então, como é que tu vai escrever R e S em termos de A? Porque tu queres saber qual é o coeficiente que tu tens que colocar aqui, sacou? Sim. Esse é o foco. Pode multiplicar qualquer coisa. As bases são ali, tu consegue fazer isso, mas tem que fazer do jeito certo. Então, por exemplo, o que tu pode fazer aqui é somar as duas coisas. Tu vai ficar com A mais B igual a 2R, certo? Significa que o R, ou seja, o cara que vem aqui na frente, tem que ser A mais B sobre 2, beleza? E Entendi. agora que tem esse R, você pode substituir ali numa equação que tem o S,
né? Sabendo que S, por exemplo, é R mais B, o S então vai ser A mais B sobre 2 mais B. Ou seja, A mais 3B sobre 2. Portanto, para que tu consiga começar essa conta, tu tem que fazer que a B é igual a A mais B sobre 2, que multiplica o vetorzinho, mais A mais 3B sobre 2, que multiplica o outro vetorzinho. Beleza? A gente não precisou fazer isso no primeiro porque estava tudo na base canônica, é isso? Exatamente isso. Já estava na base canônica, então, quando tu fazias a multiplicação, né, imagina que tu tira esse T daqui, né, que é o passo que eu fiz antes disso. Tu consegue afirmar para mim que A, B, C pode ser escrito como A que multiplica o primeiro vetor, B que multiplica o segundo, mais C que multiplica o terceiro, certo? Uhum. Entendeu a ideia? Entendi. É geometria analítica isso ainda. Beleza, daí tu escreve aquele vetor. Só que aqui, se tu fizesse o mesmo, não ia dar certo. Portanto, tu precisa encontrar qual é essa combinação de A e B que vai fazer dar certo, que vai fazer, quando tu multiplicares essa base que não é canônica, dar esse vetor genérico AB. Então a gente encontrou que o R, o cara que multiplica o primeiro vetor, tem que ser isso, e o cara que multiplica o outro vetor tem que ser isso. Ok? Então agora tu pode começar a Entendi. partir daqui, beleza? Daí tu coloca o T, faz a mesma parada que tu fez e já era. Isso vai ficar como tarefa para você fazer depois, tá bom? Deixa eu até salvar aqui já para faça depois. Tem um gabarito aí, né? Depois eu revejo. Tá, deixa eu salvar aqui. Salva, porra. Begin Export, pronto. Muito bem. Agora eu quero falar um pouco de matrizes para ti, tá bom? Antes de a gente Uhum. começar, de fato, a resolver o probleminha. Acho que vale a pena perder uns minutinhos falando nisso. Então vamos falar das matrizes de transformação, coisa arada aqui, ok? E aí, tu Uhum. lembra, já fez algum exercício de matrizes ou algo do gênero? Como é que tu tá em matriz? Acha que Já. tá bem? Acha que tá entendendo a matéria? É? Acho que tô mais tranquilo, né? Mas não Tá, mas sei. tá não. Mas na hora de Porque aquele fazer, às vezes exercício eu que erro. a gente. Pois é, o exercício que a gente acabou de fazer costuma ser bem mais fácil do que matriz de transformação, beleza? Então vamos Sim, lá. sim. Quando tu tens essas transformações, apesar de a gente estar fazendo de vetores, a gente está fazendo de polinômios, a gente consegue sempre escrever como matrizes. Não é muito segredo. É só tu conseguir colocar as coisas lá como coeficientes de uma matriz e por aí vai. Depois tu faz a multiplicação e transforma uma matriz numa equação, se for o caso. A gente faz isso o tempo todo para resolver sisteminha lá no ensino médio ainda. Beleza? Uhum. Então é isso. Ó, por exemplo, ele vai dar uma transformação aqui, ó. Ele deu uma matriz primeiro e quer que tu escreva qual é a transformação associada a essa matriz. Então, sempre que tu vai multiplicar, sempre que ele te dá uma matriz de transformação, tu vai ter que multiplicar isso por uma matriz coluna, ok? Que vai, ao fazer essa multiplicação, virar uma matriz linha. Por quê? Porque tu tens uma matriz aqui que é 3 por 4 e aqui sempre uma matriz coluna, então sempre alguma coisa por 1. Então, quando tu faz a multiplicação, vai sobrar a linha da matriz A e a coluna dessa matriz coluna. Ou seja, a tua resposta vai ser 3 por 1. Vai ser uma matriz 3 por 1, beleza? Esse é o primeiro passo que você tem que ter na cabeça, ok? O tipo de coisa Uhum. que você vai ter quando resolver essa multiplicação de matrizes. Bem, perceba que tudo tem a ver com o tipo de conta que tu tem aqui, com o tipo de espaço que tu quer chegar, né? Como nós estamos saindo do R4, então é obrigatório que aqui tu esteja multiplicando por uma matriz 4 por 1, porque tem que dar conta das 4 variáveis do R4, ok? E como tu queres chegar no R3, é necessário que tu tenha 3 linhas que vão indicar cada uma das 3 coordenadas desse espaço que tu está chegando, que tu está indo, ok? Uhum. Então isso na prática vai ter tudo a ver com as dimensões da matriz, certo? Então beleza, tu olha para o teu domínio, dimensão 4.
Precisa que esse vetor aqui da multiplicação seja 4. Tu olha para a tua imagem, ou melhor, contradomínio. 3. Tu precisa que seja 3 aqui. Então, tu precisa obrigatoriamente que a matriz tenha matriz de transformação tenha um tamanho específico. Claro, eu estou falando isso numa situação que tu está vendo a matriz, mas às vezes tu tens que encontrar essa matriz, né? Mas beleza, então aqui é uma matriz 3 por 4, a gente sabe que quando for fazer a multiplicação de 3 por 4, 4 por 1, aqui é igual, e a resposta está aqui, ok? Uhum. Beleza, então tá bom. Aqui, perceba, ele dá a transformação. É um caso diferente. Ele dá a transformação. Aqui a gente obteve a transformação. Aqui ele dá, e ele quer que dessa transformação tu encontre a matriz de transformação. É sempre bom trabalhar com matrizes, porque facilita a nossa vida, por exemplo, na hora de encontrar a transformação inversa. A gente está indo de um espaço para o outro. Se eu quisesse ir do outro para o... Entende o que eu quero dizer? Então tu pode pegar e fazer a inversa da matriz que resolve. Ok? Muito bem. Então, olha só o que ele faz, ele escreve cada uma dos vetores da transformação numa linha e tens a matriz de transformação, beleza? Entendeu? Então, vamos lá, vamos fazer uma rapidations aqui. Será que tu consegue obter a matriz de transformação desse cara aí? Tem que separar pelas variáveis iguais, né? Com combinação linear. Tipo, fazer de x, de y, de z, né? Isso. Exatamente, faça mesmo o que está feito aqui, né? Primeiro tu escreve essas coisas como uma matriz e depois tira os coeficientes. Isso. Daí fica o... Peraí. 5... 500... 5, É um, 500, é um mas 5 não ali entra com primeiro, né? 4x ali, né? Né? Diga. 5, 0 e 4. 500, boa, 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 boa. 500. Por quê? É Porque a 0... Não, primeira 0, 0 linha... não. Não, ó, vamos lá. Se tem dificuldade, faz Ah, o que tá, tá. está ali. 5, 3y mais... Opa, vamos aos poucos aqui. Nós temos 3 vetores, certo? Então, Uhum. cada um desses vetores vai numa linha da nossa matriz. Vamos com calma. Então, cada linha é um dos termos. Então, nós temos... E cada coluna vai ser uma das letras. Porque a gente multiplica linha com coluna. Sim. Então, na primeira vai ser 5, 0, 0. Isso, qual vai ser a próxima, então? 5x, 0 e 0. Qual vai ser a próxima? É 0, 3y e 0? Isso aqui é um Z. Os dois são z? Não. Não, isso é um... Primeiro é um Y, depois é um Z. Porra, minha letra tá tão feia assim. Y e Z. Isso é 3y e 0 depois, não? Isso aqui é um Z. Ah, tá. Desculpa. Z. Isso, então a gente coloca um Z. Eu posso até colocar mais, né? Mas eu acho que se mais aí não fica legal. Vou colocar assim mesmo. E embaixo vai ser como? Hum, Agora eu me perdi já.
Pô, velho, mas é igual às outras. É porque não era pra botar em coluna cada vetor? Não. 4x00. Ok? E agora você pode. Veja, a primeira coluna é a coluna do x, a segunda é a do y Ah, e a tá. terceira é a do z. As linhas são Verdade. referentes aos Aham. terminhos aqui da nossa transformação. E agora que a gente quer escrever uma matriz, uma coisa que tenha só coeficientes, a gente tira as letrinhas, que eu vou ter que colocar um, e Uhum. coloca aqui, Multiplica. entendeu? Daí tu transformou aquelas três equações numa matrizinha, matriz dos coeficientes. Beleza? Uhum. Agora sim, agora tu tem essa mesma transformação que eu criei aqui da minha cabeça, como uma matriz de transformação. Show. Muito bem. Então tu vai poder escrever é, todas essas coisas dessa forma. É claro que essas matrizes de transformação vai ter tudo a ver com o, ah, os vetores da base, né? Certo? Então, por exemplo, aqui Sim. ele está te dando a base, ele está dizendo que tu vai conseguir escrever como os vetores da base. Então agora vamos ver em loco ele fazendo a parada aí. Porra, cara, eu queria jogar esse negócio mais pro lado, mas não joga. Pena. Bem, na real, vai ser bem parecido com o que a gente fez agora há pouco, tá bom? Então tu vai ter que ter vetores e vai ter que fazer umas combinações lineares desses vetores. Porra, meu Deus do céu, meu fone de ouvido. Ó, eu quero que você dê uma olhada no que tá rolando aqui antes que eu comece a explicar, beleza? Nesse exemplo 138. Depois que você terminar de ler, me fala. Aí ele aplicou ali a transformação linear na base beta e depois ele mudou a base para beta linha. Isso, né? Putz, saiu o fone aqui. Fala de novo. Ele aplicou a transformação linear na base beta e depois mudou a base para beta linha. Bem, ele deu vetores LI, certo? Uhum. Olha lá, base beta, uma base linearmente independente. Sim. Beleza. E ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou que se tu transformar os vetores, né, se tu pegar um vetor ali da base beta e transformar, você consegue escrever, de acordo com a transformação, aquilo que aparece lá, né? Então, tipo, é 1. X é 1, Y é 1, Z é 1. Quando tu jogas isso na transformação, o que vai acontecer? Vai virar isso aqui, certo? Uhum. Né? Ó, ele colocou um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, e virou esse vetor. Tudo bem? Esse ponto está entendido? Sim, sim. Pronto. Então a gente fez a transformação aqui baseada nos dados. E agora a questão é a seguinte: como tu quer encontrar uma matriz de transformação, uma matriz que leva de uma base para outra, a gente vai fazer bem parecido com o que foi feito agora há pouco, porque a gente vai dizer que a resposta, esse vetor que a gente acabou de obter, ele pode ser dado como combinação linear da base que tu quer levar. Sim. Entendeu? Então, com um simples sisteminha, né? 2 é igual a mais B, 5 é igual a 3A mais 4B, tu consegues encontrar o valor do A e do B. E tu vai fazer o mesmo para os outros vetores que ele deu. Ele sempre vai te dar informação suficiente para isso. Tá bom? Vai Uhum. fazer o mesmo para os outros, vai transformar os outros, vai fazer a combinação linear, vai encontrar esses coeficientes. E na hora que tu tiveres todos os coeficientes, cada coeficiente associado a cada transformação vai ser uma coluna da tua matriz de transformação, que leva de uma base para outra. Entendeu? Entendi. Então, quando, Show. quando a base é canônica, eu posso só separar igual a gente fez no outro exemplo, mas como a base não é canônica, a gente tem que fazer a transformação linear para achar matriz de Não, tu sempre transformação, vai né? fazer. Independente de ser a base canônica ou não, tu sempre vai ter que fazer, beleza? Aqui não é a base canônica, mas Certo. dane-se. Porque tu vai ter que transformar. O problema não é que tu tá falando da base canônica ou não, o problema é a hora que tu transforma, entendeu?
Que a hora que Mas daí no transforma, outro apesar de ser exemplo. a base canônica, se tu fosse jogar a base canônica aqui, ia dar quanto? Ia dar 1, dependendo do vetor, né? Se fosse vetor 1, 0, 0, ia ficar 0, 0, aqui ia ficar 0, 1, 0, sabe? Aqui ia ficar 1, 0, 0. Então ia dar um outro vetor aí, ia dar o vetor 2 menos 2. Pronto, e aí? Qual que foi a diferença se é a base canônica? Nenhuma, ok? Ah, tá. Certo. Então, aqui não vai ter a dificuldade associada que teve no problema passado. Nesse ponto é mais fácil, isso aqui, sacou? Sim. Uhum. Então ajuda bastante, né? Boa. Show de bola. Bem, tinha um problema parecido com esse na lista. Eu quero que você tente começá-lo, tá bom? Eu meio que já terminei ele. Que era o 17. Tá bom? 17. Então ele quer achar as matrizes de transformação e quando ele supõe aqui base canônica, ele está dizendo, por exemplo, que beta é igual a, né, a base R2 ali, e o beta', que é a base que tu quer ir, por exemplo, que são dois vetores, né? 0, 1. Tu conhece a base canônica, né? Eu vou ficar escrevendo isso. Mas esses são os betas e os beta', beleza? Beta, que é o R2, é o 1, 0, 0, 1, e o R3 é 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ok? Vou fazer o seguinte também. Eu vou pegar esse exemplo aqui, que ficou muito bem entendido, né? Por isso que eu gosto dessa apostila, ela é direta e reta. E vou te mandar. E eu quero que você tente dar uma começadinha. Cadê tu? Tá aqui. Beleza? Cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Deixa eu colocar lá o exercício de novo. Cadê? Opa, tá aqui. Beleza? Então acho que tu consegue começar. Qualquer dúvida, tu me fala as tuas dúvidas acumuladas. Só um segundinho Beleza. para eu ir no banheirão, já volto.
E aí, meu bom, conseguiu? A primeirinha, pelo menos? Alô, alô, acho que você tá no mudo. Ah, desculpa. A primeira eu fiz. Tava começando a segunda aqui. Tá. Ah, A sim, me manda aí primeira. uma fotinho, por favor. Mas tu fez no mesmo esquema, no mesmo esqueminha lá, né? Escreveu, transformou e por aí foi, Sim. né? Pode crer. Tá. Pera. Vou dar foto aqui que é mais rápido. Ah, pô, mano, mas tu fez a coisa muito direta, mano. Bem, tu escreveu a matriz da É dois transformação. por um. Não, perfeito, não. Vamos dizer assim, se fosse para escrever a matriz de transformação, nota 10. Mas não é isso que o programa Aham. pede. Não é isso que o programa pede. O programa pede outra coisa. O programa pede o que, olha, ó, determine a matriz dessa transformação linear. ah, tá, tudo bem. A base canônica foi, tudo bem, tá certo. É só puxar para fora e pronto. Só que agora a gente quer fazer para outra base, né? Daí tem que fazer aquilo que estava no exemplo que eu te enviei o print screen, ok? Tá. Não, eu tava começando a fazer ali no 17.2. Tipo, uma combinação Não, linear. perfeito, perfeito. É que eu achei, poxa, É mas isso? saiu tão fácil, mas sai mesmo, né? Quando as bases são canônicas, é só puxar para fora mesmo. Aham. Uhum. Daí agora você está construindo os vetorinhos aí, transformando eles. É isso? Eu não sei o que tu fez exatamente, mas se tu estás falando da primeira ali, tá certo. Ah, tá. A A 2 eu primeira tava tá pegando o perfeita. vetor ali, a base seria 101, eu tava fazendo uma combinação linear mais B, e daí aplicando os valores da base canônica ali na transformação linear. É isso ou não? Sim, tá tudo certo. Não, mas o 2 ali. Eu não sei o que você tá me perguntando, não tô entendendo a tua pergunta. É para fazer exatamente o que estava lá naquele print que eu te mandei. Ah, tá. Não tinha visto. Fechou. O print. Isso. É isso aí mesmo que eu tava fazendo. Fechou então isso aí. Terminou o 17.2, então. Ou não? Tá, tu não terminou ainda o Aham. 17.2? Não, tô fazendo. Tá, é que tu, ó, tá, se tu estás dizendo que tu tens que colocar ali os caras desse jeito, não, não é isso, tá? O que tu tem que fazer é o seguinte, o R2 é a base canônica, certo? Então, Uhum. tu vai ter o vetor, tu quer transformar, né, tu quer passar para, tu quer uma transformação que te leve para R3. Então, se a gente olhar, por exemplo, aquilo que eu te enviei, deixa eu colocar aqui, né? Aqui a gente queria chegar num vetor de duas dimensões. Então a gente escreve a transformação como a base de duas dimensões que a gente quer chegar. A base de duas dimensões que a gente quer chegar é a base canônica, certo? Sim. Lá para o nosso problema. Nós queremos chegar numa base de duas dimensões que é a base canônica. Então o que é que tu vai fazer? Tu vai. Não, pera, aqui é uma base de três dimensões. Então a gente quer chegar nessa base de três dimensões aqui. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar, por exemplo, na nossa transformação, o vetor da base canônica, que é o que a gente quer, que é o vetor 1, 0, por exemplo. A transformação vai ficar como? Ela não vai ficar menos 1, 1 e 2, certo? Tá. Alô, alô. Entendeu o que eu quis Aham. dizer?
Tá. Então tá Sim. bom. Agora a gente vai escrever esse vetor aqui, ó, como esse vetor. A gente vai escrever como uma combinação linear da nova base maluca que ele nos deu. Ou seja, A, que multiplica 1, 0, 1. B, que multiplica 1, 2, 1. C, que multiplica 0, 1, 0, ok? Menos 1, viajei. Tá bom? E daí, com essas Tá. coisas, você vai ter a primeira coluna da sua matriz de transformação, que sai da base canônica e vai para essa base estranha. Claro que nesse ponto eu estou levando em Entendi. conta essa base é LI, sacou? Ela é LI? Ela vai Eu ter nem vou. duas colunas. Ah, Duas vai. colunas com. Isso. Duas colunas. Isso aí. Tá. Entendi. Entendi. Daí só aplicar a mesma coisa depois pra segunda coluna. Mas daí com outras letras, né? Daí seria tipo A, B, C, não seria uma combinação linear diferente, né? Isso. Tá, entendi. Tem como fazer, então? Uhum. 7.2. Aí o de T de 0 e 1. T de 0 e 1 é 0. Na próxima aula, tu, 0. tipo, me diz assim, professor, eu quero ver determinadas matérias, mas me diz com uma antecedência, tá? Porque se é muito vasto, eu não sei até onde vai cair as coisas na tua prova. É só transformações? É transformações, depois tem a questão de domínio imagem e outro é álgebra. Eu não cheguei nesse ponto ainda, eu tô estudando, consegui estudar até parte de injetores, objetores, essas coisas, da classificação, núcleo, imagem. Mas daí eu vou dar uma estudada até amanhã e daí eu te passo certinho com a maior dúvida. Zero. Y. Tá, 0 mais 3Y. Tá, 3x é 0. 2x mais y, 2, 0 mais y é 1. 3, 1, 0 é igual a vezes a base lá dele. Qual que é a base? 1, 0 e 1 mais B vezes 1, 2 e 1 mais C vezes 0 menos 1. De resto acho que é conta básica. Eu botei o T de 0 e 1 é, é igual a 3, 0 e 1, que daí seria onde eu quero chegar, e daí fazer uma combinação linear dos vetores da base que ele deu, né? Exato. Tenta fazer isso e me enviar uma foto depois, pode ser? Tá, mas é só continha, né? Daí, mas isso aí eu te mando. 17. Perfeito. Tá, e daí só pra me dar uma direção por 13, daí a base da R2 é como que eu faria? É uma coisa, né, velho? Só que em vez de tu jogar o vetor da base canônica, tu vai jogar Base o vetor da canônica base combinando a zoada. base A, né? Tá, Aham. entendi. Não, tranquilo. Então tá bom. Fechou então, daí eu vou dar uma estudada melhor. Então tá, muito obrigado. Valeu. Abraço. Fechou, valeu.